Gente, bom dia. Sexta-feira, finalmente, 8 da manhã, eu aqui de Branco da Paz, porque sim, a paz ou algo que se assemelhe a ela está começando a ganhar moderadamente corpo no Oriente Médio. Pelo menos o pior cenário possível não se consolidou, não se realizou até agora. As negociações de paz estão marcadas para começarem amanhã em Islamabad, no Paquistão. Todos os preparativos estão sendo feitos. Vão receber uma delegação americana. O vice-presidente, melhor dizendo, J.D. Vance, aliás, é a mais alta autoridade americana a se encontrar com uma contraparte iraniana desde a Revolução do Irã de 1979. Veja que é um momento histórico. Além do J.D. Vance, vão acompanhá-lo o comitê que normalmente auxilia Trump nas questões internacionais, embora não sejam talhados, capacitados, tampouco treinados para esses assuntos. O genro dele, Jared Kushner. As relações diplomáticas internacionais de Trump são quase um assunto familiar e entre amigos. E o melhor amigo dele é Steve Witkoff, do setor imobiliário. Eles têm liderado as negociações tanto com a Rússia como com o Irã antes da guerra e continuam, mas agora capitaneados pelo vice-presidente J.D. Vance. E como estão os mercados? Aqui o índice Bovespa bombou, bateu recorde absoluto pelo segundo dia consecutivo, um aumento importante e o dólar, pessoal, com fluxo estrangeiro, um fluxo externo de quase 40 milhões de reais em um só dia para a Bolsa. É algo muito significativo, a gente já superou, ano passado inteiro foi um fluxo de 26 milhões e hoje a Bolsa já tem um fluxo que supera em muito isso, na casa dos 40, 50 milhões apenas no primeiro trimestre. Vamos dar uma olhada já no fechamento do mercado de ontem, aproveitar que a gente começa aqui já com os nossos números e gráficos. Veja só, alta de 1,5%, na Bovespa, 195 mil pontos, bateu tanto o recorde intraday durante o dia de pontuação, como no fechamento, acima dos 195 mil, e o dólar caiu 0,78% aos R$ 5,06. No dia anterior, eu tinha trazido a excelente notícia de que o dólar tinha fechado na casa dos 5,10. Ontem, bateu 5,06 e já nos faz sonhar com aquela possibilidade que antes parecia muito distante e remota de ver um dólar abaixo de R$ 5,00. Será mesmo? Vamos perguntar para o nosso entrevistado, um economista, daqui a pouquinho. Não faz uns 2 anos, pelo menos, que o brasileiro não vê o dólar abaixo de R$ 5,00. Mesmo assim, é um cessar-fogo relativamente frágil. Ontem, houve um telefonema do presidente Donald Trump para o seu amigo e aliado Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, dizendo o seguinte: olha, segura aí, segura os bombardeios no Líbano, que Netanyahu tinha intensificado no primeiro dia de cessar-fogo, porque houve uma ameaça clara do Irã. Os iranianos disseram: se vocês não pararem de bombardear o Líbano, deixando mais de 300 mortos anteontem, nós vamos fechar o Estreito de Hormuz e esse cessar-fogo não vai funcionar. Trump ligou para Netanyahu concordou, se bem que agora tem na capa do UOL o seguinte: o Hezbollah atacando o norte de Israel. Quando Netanyahu ataca o Líbano, o que ele quer, na verdade, é desmobilizar, destruir, derrotar o Hezbollah, que é um grupo militante que eles chamam de terrorista, tanto os Estados Unidos como Israel, que funciona como proxy, uma espécie de longa-manos, um grupo militante que apoia o Irã na região do Oriente Médio. E agora, no UOL, acabou de trocar? Será que não? Antes estava aí, trocou exatamente no momento que a gente tinha aberto, mas enfim, a manchete anterior do UOL dizia que o Hezbollah estava atacando norte de Israel. Veja então que é um cessar-fogo ainda bastante frágil e confuso. Ontem o Trump publicou a seguinte mensagem nas redes sociais dele: há relatos de que o Irã está cobrando taxas de petroleiros que atravessam o Estreito de Hormuz. É melhor que não estejam fazendo isso e, se estiverem, é melhor que parem agora. Olha, de fato, há relatos de que isso está acontecendo. O Irã cobra, às vezes, 2 milhões de dólares por navio e, mesmo assim, tem controlado com mão de ferro, apesar do cessar-fogo, os navios que passam ainda pouquíssimos pelo Estreito de Hormuz e sempre com a cobrança desse pedágio pela Guarda Revolucionária Iraniana. Portanto, as ameaças continuam de parte a parte. E no meio disso tudo, como é que anda o mercado de petróleo internacional? Os futuros de hoje esboçam
uma leve recuperação muito tímida, olha, alta de 0,05, o Brent, que é a referência internacional, praticamente estável, cotado aos $95,97. No dia anterior ao anúncio do acordo de cessar-fogo, o petróleo já estava em $110, portanto, caiu substancialmente. E o WTI futuros, referência para o mercado americano, sobe 0,3%, cotado a $97,99. Ontem, o fechamento foi em leve alta, houve um reajuste, a variação positiva de 1,23, o petróleo aos $95,92. Agora, vamos dar uma olhada hoje nos mercados, como eles estão. As negociações na Ásia, que já terminaram, e todas no terreno positivo, ainda esboçando essa recuperação, esse otimismo, os mercados enveredando aí por esse momento de lucros mesmo. Tóquio subiu 1,90, Hong Kong um pouco menos, 0,5%, e na China, Xangai, também alta de 0,51%. E agora, passeando pela Europa, vamos nos movendo aqui em direção ao Ocidente. Paris sobe 0,07, Londres 0,19, Frankfurt 0,30 de alta e Madrid é a única que escorrega, mas apenas 0,20%. E ontem, nas bolsas de Nova York, mais um dia de otimismo e recuperação, uma recuperação mais moderada, né? O S&P 500 subiu 0,62, Dow Jones 0,58 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, alta de 0,83%. O fechamento do mercado brasileiro eu já passei, então vou chamar um rápido intervalo mesmo para vocês que nos acompanham pela TV, mas fiquem conosco, porque daqui a pouco tem duas entrevistas. Vamos falar da economia em geral, como é que fica o cenário econômico diante desse acordo de cessar-fogo no Irã e do recuo das cotações de petróleo mundial. Será que teremos, mesmo assim, apesar disso, uma previsão de inflação mais alta e crescimento menor para o resto do mundo? Vamos responder essa questão na volta do intervalo. E você que continua conosco aqui pelo YouTube, eu quero chamar a atenção para algumas notícias importantes hoje. Daqui a pouco, aliás, sai 9 da manhã IPCA, divulgação do índice cheio de março aqui no Brasil, e 9h30 sai o CPI nos Estados Unidos. É um dia voltado, até porque por isso que os mercados estão andando meio de lado na Europa, porque todos estão voltados e ansiosos para saber esse índice cheio de março, que já deve trazer um termômetro com a alta do preço do petróleo, o impacto que isso teve nos preços em geral no bolso do consumidor. Por isso os mercados estão muito atentos para esses indicadores que serão divulgados dentro de instantes.